Olá, boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma noite para falar sobre a palavra de Deus, mensagem que Deus colocou no nosso coração para este domingo. Nós queremos compartilhar com você a palavra que Lucas registrou no seu livro e falamos sobre o fim dos tempos. Então, nossa pergunta é: o fim dos tempos está próximo? Essa é uma questão que vamos tentar responder nessa noite diante de tudo que estamos vivendo. Mas antes de ler o texto da palavra de Deus e de nós meditarmos sobre esse texto, eu quero orar com você para que nós possamos pedir as bênçãos de Deus sobre a nossa, nossa noite, nosso culto, nossa mensagem. Então eu quero convidar você a parar o que você está fazendo e orar, para que possamos orar nesse instante. Vamos orar? Senhor Deus bendito Pai, te louvamos, Deus amado, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus amado, que nós não temos nada de bom para te oferecer, mas o Senhor nos ama de uma forma extraordinária. E o nosso desejo, Senhor, é te agradar, é ser transformados. Ó Deus amado, usa-nos como instrumento. Nos fala o coração por intermédio da tua palavra, porque ela é que não volta vazia. Que o teu Santo Espírito esteja em cada um de nós. Neste momento aqui, aquela pessoa que está ouvindo, cada pessoa que ouvir essa mensagem, seja alcançado pela tua graça salvadora, que possa compreender as grandezas da tua palavra, compreender o teu amor pelas suas vidas, e possam, nesta oportunidade, tomar a decisão mais importante de suas vidas, que é receber Jesus como Senhor, como Salvador. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, tivemos uma música de fundo aí, um coração igual a teu. Eu creio que esse é o desejo de cada cristão, ter um coração igual a Deus, ser transformado. Então vamos ler o texto aqui para nós trabalharmos nessa noite, o texto de Lucas, capítulo 21, que também este mesmo fato é relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e também em Marcos 13. Nós optamos pela narração de Lucas, porque eu creio que ela nos dá mais alguns dados, ok? O texto nosso vai de 17, do verso 7, capítulo 21, do verso 7 ao 19. Mas eu quero ler antes, aqui, do verso 5 e 6, para a gente compreender o histórico, compreender o contexto da época, para a gente poder caminhar junto neste entendimento sobre o fim dos tempos, ok? Então vamos lá. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas. Virão dias em que não ficarão pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos ao quê? Jesus estava no templo para o momento de culto. Então, as pessoas admiravam aquele templo que realmente era belo, maravilhoso, sem sombra de dúvida, era algo extraordinário. Então as pessoas ficavam fascinadas com aquele belo templo. E isso acaba que muitas vezes desviando o foco, o propósito do culto. Nós temos igrejas belíssimas, e isso pode muitas vezes, não, igreja que eu digo seja de construções belíssimas, que era o templo. Então as pessoas estavam fixadas naquilo lá. E Jesus então mostra que aquilo era bonito de fato, mas que aquilo eram coisas materiais que seriam destruídas. Tanto é que no ano 70, a era cristã, Jerusalém foi sitiada, então o templo foi derrubado. Está até hoje daquela forma, ok? Então, agora então Jesus fala isso, vocês estão vendo essas coisas, verso 6, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, amados irmãos, queridos amigos que nos veem nessa oportunidade, olha o que diz o verso 7. Perguntaram a Jesus: mestre, quando se dará isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem por acontecer? Ou seja, eles ficaram preocupados porque como é que poderia destruir algo tão maravilhoso? Não é isso? Então, eles, os discípulos, perguntaram a Jesus: afinal de contas, quando isto vai acontecer? E Jesus então respondeu: tenham cuidado para não serem enganados.
Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não será bom. Veja bem, eu estou aqui não falando sobre a destruição do templo daquele período, que seria na década, desculpe, no ano 70 da era cristã, mas aqui o relato é sobre realmente o final dos tempos, o fim do mundo, a qual estivéssemos preparados. Porque os discípulos criam numa volta iminente de Jesus. Então, a preocupação primeira aqui era com essa volta iminente. Então, quando Jesus diz isso, ele começa a preparar. Olha, quando estiver próximo ao meu retorno, a minha volta, o que vai acontecer? Vocês ouvirão falar de guerras, revoluções. Não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Na nossa geração, nós encontramos aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, não sou dessa geração, né? Não sou tão velho assim, mas depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se um medo, uma preocupação com uma terceira guerra mundial que poderia destruir a raça humana. Então, criou-se esse medo. Até hoje existe o medo de uma terceira guerra mundial. Mas nós encontramos diversos conflitos nesses últimos, vamos chamar assim, últimos 50 anos, que é a minha geração. Então, em diversas potências mundiais, há 50 anos atrás nós tínhamos apenas Estados Unidos e Rússia, que na época era a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje é Rússia. Mas hoje nós temos, além de Estados Unidos, nós temos China, Índia e União Soviética, no caso Rússia, que são potências com potencial nuclear tremendo, que são capazes, o seu potencial de destruir a Terra várias vezes. Mas, de vez em quando, a gente ouve algum conflito aqui, outro ali, e a gente fica preocupado, é lógico. Agora, recentemente, está havendo, não sei se acabou, até anteontem não tinha acabado, um conflito entre China e Índia, que são vizinhos. Então, isso pode trazer alguma preocupação, porque nessa altura, uma guerra como essa é tremendo. Então, ou seja, há uma especulação de que seja o fim. Mas Jesus fala assim, mas o fim não será logo. Ou seja, depois dessas guerras, desses rumores, é que virá o fim. Nós vamos dizer assim, nós estamos no primeiro tempo do final para a volta de Jesus. Eu afirmo isso para você, digo para você, estamos no final do primeiro tempo, para que Jesus volte. Vamos contar mais um pouquinho? Jesus contou, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Veja bem, aqui eu quero chamar a atenção para o que estamos vivenciando hoje. O que estamos vivenciando hoje? A pandemia do coronavírus, o Covid-19. Mas, pastor, será que então aqui está se cumprindo essa profecia? Aquilo que Jesus falou, eu digo para você, eu creio. Não, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Nós estamos tendo agora, China e Índia, diversos conflitos tremendos. Na década de 90 era a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Agora temos aí essas coisas. E ele fala aqui, ó, terremotos. Recentemente tivemos o quê? Aqui tsunami na Ásia, terrível. Terremotos recentes estão tendo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma palavra que ele coloca aqui, ó. Epidemia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tivemos diversas epidemias tremendas. Peste negra, gripe espanhola, gripe suína, gripe aviária, H1N1. E agora estamos com o coronavírus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas essas foram anteriores, que já passamos por ela,
foram muito mais letais do que o coronavírus. A diferença é que o coronavírus não é tão letal, mas ele tem uma capacidade de contágio muito grande. Isso assusta porque não há país no mundo que tenha condições de absorver se houver uma contaminação tremenda. Então, provavelmente, se acontecer, não vai acontecer, porque nós estamos verificando que está acabando, estamos do meio, eu creio que estamos do meio para o fim, que só terá fim quando tiver uma vacina eficiente, para que realmente o povo seja vacinado e seja contido. Mas vamos avaliar isso do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual. Deus permitindo que isso aconteça para que a gente entenda que a Escritura Sagrada sempre se cumprirá. Então isso nos chama a atenção que ele fala, haverá grandes sinais no céu. Antes, porém, todas essas coisas vocês verão, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues nas sinagogas, aqui está falando naquela época dos discípulos, próximo à era 70, né? Isso aqui já agora é para aquela época. Lançados na prisão, serão levados à presença de reis, de governadores, por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Aqui é outra coisa que eu quero parar para conversar com você. Olha só, todas essas coisas. Vamos avaliar novamente, vamos voltar para o nosso coronavírus? Veja bem. O mundo parou. Não foi o Brasil, o mundo. Porque essa epidemia começou na China e rodou o mundo. Que coisa tremenda. Foi feito isolamento social, muito importante. As igrejas foram impedidas de se reunir, isso é importante para evitar o contágio. E as pessoas se voltaram para onde? Para sua casa. Rico, pobre, feio, bonito, branco, negro, asiático, não interessa. Todos foram nivelados por baixo. Muitas epidemias começaram na camada pobre, não foi isso? Mas essa não, começou na camada de cima. E foi chegando a todas as pessoas. Todos foram nivelados do mesmo jeito. Porque isso, amados irmãos, queridos amigos, Deus elaborando o seu juízo, todos são nivelados do mesmo jeito. Não importa se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Fomos no mesmo nível. Todos tiveram que ir para casa. Todos tiveram que ter a mesma prevenção, o mesmo cuidado, para que ninguém pudesse ser superior a ninguém. Você podia ter todo o dinheiro do mundo, mas tinha que estar trancado na sua casa. E você não podia ter dinheiro nenhum, mas está trancado na sua casa. Então, essa epidemia, ela é tremenda e eu creio que está inclusa nessa profecia de Jesus, porque Jesus está falando o que vai acontecer. Agora, aonde a igreja entra nisso? Ele fala aqui, isso acontece para que vocês deem testemunho. A igreja tem um papel fundamental. E nós temos que entender. E é sobre isso que eu vou falar na nossa segunda etapa, que eu volto em seguida.